Olá, meus amigos, um dia e um ano de muita paz para todos nós. Feliz 2025. Que bom! Acabaram as férias, estamos nós de volta às gravações da obra Entre a Terra e o Céu. E vamos iniciar um novo capítulo, né, Aramita? Capítulo 19, titulado Dor e Surpresa. Então, gente, nós realmente, para nós, é uma alegria muito grande estarmos reunidos, poder estudar essa obra e ter a honra de poder compartilhar com todos vocês. Vamos envolver o nosso irmão Tarcísio, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer... É um novo capítulo, mas eu digo, Aramita, misericórdia. É tantas encarnações que a minha cabeça está dando nó. Então, ela vai dar uma relembrada para a gente do nosso último estudo. Você ora para a gente, Tarcísio? Amado Mestre Jesus, como é gratificante a oportunidade que estamos tendo de retornar aos estudos. Obrigado, Senhor, por essas bênçãos que recebemos. Que os ensinamentos que hoje teremos possamos guardar em nós, que esses ensinamentos possamos distribuir para todos aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que ainda não te entendem, aqueles que não sabem que a vida continua, aqueles que estão em desespero. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem nos dado. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. E aí, Aramita, que novela, Aramita? Conta pra gente. Seguinte, gente, bora lá, presta atenção. No mundo espiritual chegou uma oração refratária. Uma menina, Evelina, fez uma oração para a mãe, mas a mãe não tinha condições, foi desviada, chegou lá com o Clarencio. O Clarencio pegou uma turma, que foi o André Luiz, o Hilário e a Eulália, e vieram à Terra, né? Desceram do mundo espiritual atender a oração da Evelina. Chegando na casa, o que eles encontraram? A mãe desencarnada de Evelina estava obsidiando a nova esposa do pai da Evelina. A nova esposa se chama Zumira e o pai da Evelina se chama Amaro, tá? E a Evelina tinha um irmão chamado Júlio, de 8 anos, que morreu por descuido da Zumira. E a Odila estava chamando ela de assassina, perseguindo. Que estava desencarnada, a Odila, né? Aí, então, essa história, foram fazer uma visita e encontraram a Antonina, né? Foram visitar a Antonina, que ela ia visitar lá no mundo espiritual, para visitar o Julino. Encontraram a Antonina e o avô da Antonina na casa, vocês lembram? Que era Leonardo Pires. O Leonardo Pires. A Antonina, ela entra como uma mãe que vai visitar seu filho. Eles vão de carona com ela para ver o Júlio. E ela vai visitar o filho dela, que é o Marcos. E ela... A Antonina já é um espírito sofredor, mas ela já está querendo se regenerar, vai, quando ela chega lá, fica vendo aquela beleza, ela não quer voltar, e o Clarencio diz, tem teus outros filhos, mulher, já para casa. Aí ela volta, quando ela chega em casa, né, tá lá o Leonardo Pires, que o Clarencio prometeu ajudar, e aí a Antonina vai dormir. Quando o Leonardo Pires começa a se recordar, ele está chamando por uma mulher que ele nunca se esqueceu, que é a Lola. Lola Ibarruri, que foi a mulher dele, que ele encontrou com um outro homem, né? E ele matou esse homem envenenado, o Leonardo. Só que ele ficou com a consciência de culpa e ele acha que o homem está dentro da cabeça dele, né? Quem está dentro da cabeça dele, que ele acha que está dentro da cabeça dele, é o José Esteves. Tá? Aí o Clarencio vai ajudar o Leonardo e qual é a nossa surpresa? Quem sai do quarto transformado, ele dá um passe no Leonardo, para o Leonardo recordar, e ele volta à forma que ele tinha quando jovem, quando conheceu a Lola, que ele está atrás procurando pela Lola. Quem é a Lola? Antonina. A neta é a Lola. Aí um acusa o outro, ele diz que sofreu, papapá, estão lá naquilo.
Quando eles estão lá, chega uma outra pessoa, né? Chega uma outra pessoa que ele acha assim estranho. Quem é aquele que não é um desencarnado? Ele está encarnado. É o Mário Silva. Mário Silva foi quem? José Esteves, que foi morto pelo Leonardo Pires. Converso lá das histórias de um pro outro. Assassinado, né? Foi envenenado, né? Porque guarda aí o José Esteves. O José Esteves pegou a Lola e o Leonardo viu os dois juntos, ficou com raiva do José Esteves, fingiu que era amigo dele e deu-lhe vinho envenenado e ele morreu. Pá. E quando eles estão nesse reconhecimento, contando as suas histórias, a Lola e o Leonardo, chega uma pessoa que ela não é desencarnada, é um espírito, ele está encarnado e ele está dormindo. É o hoje ele é Mário Silva. O enfermeiro é o José Esteves. Não, o Mário Silva. Não, ele desencarnou o Mário Silva. Não, ele desencarnou José Esteves. Hoje ele é Mário Silva. Quem é o Mário Silva na história hoje? Ele é enfermeiro hoje. O enfermeiro. Ponto. Eles estão Enfermeiro, ponto. Então, primeiro unindo as histórias. Aí chega o Mário Silva. Ele chegou, porque eles estão se encontrando. É. Eles estão. O Leonardo Pires, conversando com a Lola, ficou dizendo, então quero que o Leonardo chegue, o José Esteves fique aqui. E ele chama. Ele chama psiquicamente. Aí lá Ele vem evoca. chega lá uma pessoa que diz assim, onde eu tô? É uma prisão. Ele pensa que o Clarence é o juiz. Seu juiz, eu não fiz nada. E ele sente uma piedade pela Lola. Ele sente um carinho pela Lola, uma raiva do Leonardo. E aí o Clarence faz ele recordar. O Mário recordar. E aí ele diz para o Mário perdoar. O Mário diz, não perdoo. Não perdoo porque não quero. Mas aí ele vai embora para casa, que ele manda o André e o Hilário cuidar dele. Na outra noite, o Mário Silva, quem é Mário Silva? Mário Silva está pensando em quem? Zumira. Mário Silva era afim da Zumira, que casou com Amaro. O pai da Evelina. Ele achava que ele tinha um compromisso noivo, namorado, mas a Zumira casou com Amaro. Aí na noite, o Mário Silva, gente, né? com aquilo encafifado na cabeça, dorme. Quando ele dorme, ele acorda, ele chama quem? Ele vai atrás da Zumira e chama o Armando. O Amaro hoje foi Armando na outra encarnação. Aí se encontram, ele vai psiquicamente atraído para onde? Para a casa do Amaro com a Zumira. Quando ele chega lá, ele começa a falar, aí lá vem E o Amaro é o pai do Julinho. Pai do Julinho. Aí vem os dois se encontram, aí o Mário Silva conta toda a história, só que ele não recorda quem era o Armando, quem era o Amaro, foi o Armando. Mas o Clarence psiquicamente faz ele recordar. Quando ele recorda, ele fica com ódio do Amaro, duplamente. Né? Aí ele conta toda a história dele, que os três eram amigos. Agora eu vou contar a história. Os três eram amigos. A história do passado. No passado, na Guerra do Paraguai. Aí os três quem? Amaro, que era Armando. Armando, José Esteves e Júlio. Esses três Eram três amigos inseparáveis. E o Julinho, que agora está morto, Era Júlio. Era Júlio o nome Era dele? Júlio. Era Júlio também? O Julinho era Júlio. Tá. Os três eram amigos, estão na Guerra do Paraguai. E o José Esteves casou com a Lina Flores. Tinha uma gata lá no Paraguai, a Lina Flores, que ele casou. E ele falou para os amigos que queria apresentar, e eles iam para uma luta, e ele disse, olha, se eu não sair dessa batalha, vocês cuidam da Lina. Não, tudo bem, pode deixar, só que não aconteceu nada, né? Aí ele foi e apresentou os amigos para a Lina. No dia que ele apresentou, tanto o Armando como o Júlio já, Ficaram apaixonados por ela. sentiram aquele impacto pela gata. Acho que a Lina era Ela assim, era bonita. a Gisele Bündchen da Guerra do Paraguai, né? Eles já sentiram aquilo. Só que o Júlio ficou mais perturbado e o Armando tentou se controlar. E a Lina
Não era Flor que se cheire, vamos combinar. Que ela dava a corda para os rapazes. Era. Aí um dia o José Esteves foi trabalhar. Quando ele volta, o que ele encontra? Júlio. Júlio e Lina Flores Juntos. no quarto. Jogando dominó? Não. Fazendo outro? Fazendo o que não deveria. Fazendo o que não era para fazer, nem conversando, nem nada. Aí o José Esteves vai embora. E aí é o José Esteves que vai embora, desencantado, com ódio da vida, que quando chega, que ele encontra o Leonardo, ele pega a mulher do Leonardo. Ele faz o mesmo. Ele E faz o mesmo. Que aí o Leonardo mata ele. Fizeram comigo, vou fazer com o outro. Não tô nem aí, já tô... Eram amigos? Não tô nem aí. Meus amigos ficaram pra lá, roubaram minha mulher, também fui. E aí o Júlio tá com a Lina Flores. E o Armando, que também ficou mexido com a Lina Flores, tenta se esquivar. Mas a Lina é boa bisca? Não. Vai pra cima, diz aí, Armando, eu gosto de ti. Mano, eu tô com o Júlio, mas ele não é nada pra mim. Eu mesmo é contigo, tô mexido contigo. Aí ele não resiste e cai. Quando ele cai, eles estão lá no quarto, jogando dominó? Não. Fazendo o que não deve. Quem chega? Júlio. E pega a Lina com o Armando. Repete. Aí o Armando, na hora que ficou, o Armando super se arrependeu. Disse, putz grila, o que eu tô fazendo aqui? Mas o Júlio ficou desesperado. O que ele fez? Tomou veneno. Tomou veneno e aí o pessoal socorreu, acudiu e ficou tomando conta dele. Ele não morreu. Mas um dia o pessoal descuidou, o que ele fez? Se jogou nas águas do Rio Paraguai e morreu afogado. E o Julinho agora viveu justamente essa experiência do afogamento. Nasceu, tinha um problema, né? E ele ia realmente desencarnar em tenra idade, mas a Zulmira, que era Lina Flores, facilitou querendo o Amaro, que era o Armando, só para ela. Só que o que aconteceu é o seguinte, quando o Armando caiu em si, ele abandonou a Lina Flores e voltou para o Rio de Janeiro, que ele tinha uma noiva no Rio de Janeiro. Casou, o tempo passou e eu sofri calado. E um dia ele está voltando do teatro com a esposa e a carruagem atropela uma mulher de rua. E aí ele vai prestar socorro, não sei o quê, e ele vê quem é a mulher de rua? Lina Flores. E a Lina Flores morreu revoltada, dizendo para ele que ela sofreu, veio para o Rio de Janeiro, ficou a vida na rua, tudo, porque ela veio atrás dele. E aí no mundo espiritual, quando ele desencarna o Armando, ele encontra quem? Júlio e Lina Flores, um envolvido com o outro, numa relação de ódio, e ele prometeu ajudá-los. Quando ele prometeu ajudá-los, ele já pegou o Júlio como filho. E aí a esposa dele, a Odila, desencarnou, e aí compromisso é compromisso. Pega a Zulmira em casa. Que a Zulmira hoje era a antiga Lina Flores. A Zulmira era a antiga Lina Flores, o Mário Silva era o José Esteves e o Amaro é o Armando. No nosso último estudo, eles se encontram na frente da casa do Amaro. E aí o Júlio... Desdobrado, estão todo mundo desdobrado. Os dois estão desdobrados. E eles vão saber... E aí que eles vão contar a história. E aí o Júlio, o José Esteves fica com ódio. Porque o Julinho está no mundo espiritual. É uma criança, está em estado infantil. O pai do Julinho está encarnado. O enfermeiro, que é o José Esteves, também está encarnado. E o Leonardo está desencarnado, né? Ficou bem velhinho. O Leonardo foi para uma colônia espiritual, que ele foi para receber atendimento depois desse encontro com a Lola. E no nosso último estudo, os dois se encontraram, o Armando e o Mário. Primeiro, o Mário só se lembrando desta encarnação e falando da Zulmira, que ele roubou, e o Armando dizendo assim, eu não sabia que tu tinha compromisso com ela. Se eu soubesse, eu não tinha me metido. Tu pensa que a minha vida é um mar de rosa, a minha vida é sofrimento, é tudo, papapá, falou. E aí, o Clarence fez eles o Mário lembrar da história da Lina Flores, e o Armando, o Amaro, com um pequeno esforço psíquico, lembrou. E aí, no final,
Quando ele descobre tudo, o Mário, que era o José Esteves, ele diz: e onde está o Júlio? E aí ele começa a gritar, invocando o Júlio. Foi aí que nós paramos. Vamos ver. E o Julinho está com 8 anos de idade, desencarnado, em péssimas condições, com muita dor na garganta, né? Isso. Jesus, tudo isso por causa de traição. Gente, não mete isso, eu digo, isso dá uma confusão, né? Pelo amor de Deus. Capítulo 19, dor e surpresa. Bramia o enfermeiro possesso. Júlio, comparece, covarde. E, percebendo talvez a simpatia que Amaro nos conquistara, a face da serenidade com que suportava a situação, prosseguiu invocando Revel. Comparece para desmascarar o patife que procura comover-nos. Júlio, odeio-te, mas é necessário apareças. Acusa teu desalmado assassino. O ministro procurava contê-lo, bondoso, mas Silva, como um potro e domesticado, gesticulava a esmo e continuava conclamando: Júlio! Sim. Júlio não respondeu à chamada. Entretanto, alguém surgiu, surpreendendo-nos a atenção. A irmã Blandina, em pessoa, qual se fora nominalmente intimada, estacou junto de nós. Lembrando que a Blandina é que está cuidando de quem? Do Júlio. Com certeza ela está envolvida nessa história. Vamos lá. Mais uma. Envolvidos na doce luz que nos banhou, de improviso, aquietamo-nos perplexo, à exceção de Clarencio, que se mantinha calmo, como se aguardasse semelhante visita. Depois de saudar-nos, Blandina rogou humilde: Irmãos, por amor a Jesus, atendei. Temos Júlio sob nossa guarda. Acha-se doente, aflito. Vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro. Contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Venho implorar-vos caridade. Compadecei-vos de quem hoje se esforça por olvidar o que foi ontem, para regenerar-se amanhã com eficiência. Entende a proteção por ele desencarnar no estado infantil? Olha só como a misericórdia divina é, né? Então, dói muito você sepultar um filho com 5, 6, 7, 8, 9 anos. Mas isso tem um porquê, e tenha certeza que é para o bem desse espírito. Olha aqui, a gente vendo a proteção nesse momento para Julinho e a Blandina como sua protetora indo lá interceder. Havia tanta aflição e tanta ternura naquela rogativa que a vibração do ambiente modificou-se de súbito. Comecei a entender com mais clareza a trama obscura do romance vivo que abordávamos. Júlio, o menino doente, era o companheiro que voltava na condição de filho do amigo com quem outrora se desaviera, ou seja, com quem brigou, né? Não pude, porém, alongar divagações, porque Silva, provavelmente revoltado contra a emoção que nos senhoreava o espírito, passou a reclamar de novo. Anjo ou mulher, não lutarei contra o sortilégio, não lutarei, mas preciso arrojar este bandido ao despenhadeiro que merece por suas deslavadas mentiras. Que Júlio permaneça no céu ou no inferno, sob a custódia dos arcanjos ou dos demônios. Todavia, exijo que a verdade surja inteira. Recorro ao testemunho de Lina, que Lina compareça, que ela deponha, se nos achamos aqui, convocados pelo destino que nos algema uns aos outros, que a pérfida mulher seja ouvida igualmente. Quem que ele quer, o Aramitá? A Lina. A Agora Lina é quem? A mulher dele que ele encontrou com o Júlio e depois o Júlio encontrou com a Amã. Vamos ver, Lina. Nosso instrutor, assumindo a chefia espiritual do grupo, convidou com energia e brandura.
Lina encontra-se não longe de nós. Entremos. A determinação foi obedecida. Na penumbra do quarto que já conhecíamos, a segunda esposa de Amaro jazia subjugada pela outra. Quem é a outra? Zumira. Odila. Enquanto Odila se nos afigurava mais rancorosa e mais dura, Zumira revelava-se mais abatida. Clarencio enlaçou Mário como um pai que recolhe um filho carinhosamente e, apontando a enferma, esclareceu o generoso. Amigo, acalma-te. Lina Flores atualmente padece na forja da luta e do sacrifício, a fim de recuperar-se. Apaga a labareda do ódio que te requeima o coração. Deixa que nova compreensão te beneficie a alma ulcerada. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é necessária. Ante o olhar de Mário, espantadiço e agoniado, o ministro considerou. Lina, hoje, com imensas dificuldades, tenta alcançar a altura do casamento digno e, superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão de maternidade para a qual se encaminha. Ajudemo-la com as nossas vibrações de compreensão e carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Nosso grupo avançou algo mais. Junto de nós, Blandina mantinha-se em prece. O orientador abeirou-se da doente com atenção respeitosa e mostrou-lhe o rosto ossudo e triste ao enfermeiro que, ao reconhecê-la, bradou, gritou aterrado. Zumira, então, é Lina que volta? O ministro acariciou-lhe a cabeça e informou conciso. Sim, regressou em companhia de Armando em dolorosas reparações. O consórcio para eles não foi o castelo de flores de laranjeira, mas sim uma associação de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Armando, em luta no plano da vida real para reerguer-se, aceitou o compromisso de reconduzi-la à dignidade feminina, amparando-lhe as angústias silenciosas. E foi Lina que ficou jogada veio para o Rio de Janeiro, caiu na prostituição. E ele foi um responsável, de certa forma, né? Gente, tá vendo como uma coisa é muito intricada? Então, ninguém casa por um mero acaso da lei. Não mexa com a família de ninguém. Não se envolva, porque você vai arrumar uma encrenca para várias encarnações, mas nada disso merece. Então, eu acho assim, tia, eu não estou entendendo nada dessa história. Entenda só uma coisa. Não cutuca. Não traia. Não traia. Não se envolva. Pronto, aprendeu essa lição, tá ótimo. Fio casado, deixa em paz. Pelo amor de Deus, passa bem longe. O amor não é o amor da tua vida, é o terror da tua vida, porque vai acabar a tua encarnação todinha. Né? Então é isso que a gente tem que entender. Só se a gente enfiar isso na cabeça, gente, olha, a gente já tem encrenca demais, ainda vai arrumar mais encrenca? Aí é para acabar, não dá, né? Então, resumindo, é isso. A gente está vendo aqui, realmente é uma teia. Exatamente, é uma teia, todo mundo ligado, por causa de quê? Por causa de traição. Resumindo, a traição. Estupefato, Silva exclamou cambaleante. Cenas do próximo capítulo. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, se você está aí do outro lado nos ouvindo, perdido também, então é hora de voltar desde o estudo número 1. E vocês já perceberam que a gente tem que realmente fazer uma anotação. A Mita estava aqui explicando, mas ela tem toda uma anotação da sequência, porque realmente são muitos nomes, senão a gente não consegue entender. Mas volto a trazer para vocês. O nosso André Luiz traz todos esses detalhes para nos mostrar o que uma atitude equivocada pode trazer na vida de um ser humano, né? Nós estamos aí em 2 encarnações, ou seja, estamos falando de quase 2 séculos, por conta realmente de atitudes equivocadas.
Foi bom? Foi. Algum comentário mais, meninas? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Entende a proteção por ele desencarnar no estado infantil? Olha só como a misericórdia divina é, né? Então, dói muito você sepultar um filho com 5, 6, 7, 8, 9 anos. Mas isso tem um porquê e tenha certeza que é para o bem desse espírito. Ai, tia, eu não estou entendendo nada dessa história. Entenda só uma coisa. Não cutuca. Não traia, Não traia. Não se envolva. Pronto, aprendeu essa lição, tá ótimo. Fio casado, deixa em paz. Pelo amor de Deus, passa bem longe. Ah, o amor não é o amor da tua vida, é o terror da tua vida, porque vai acabar a tua encarnação todinha. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver a nossa irmã Narumi, que irá fazer nossa prece de gratidão a Deus. Jesus amigo, mestre querido, quanta saudade estávamos desses estudos, de ouvir essas lições maravilhosas que aquecem o nosso coração, que é como um bálsamo que mata a nossa sede. Senhor, temos só a te agradecer por todos esses ensinamentos, esse banquete de luz. Nos perdoa, Mestre, ainda pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Ajuda-nos a encontrar o caminho do bem, a permanecer nele, a acionar a vontade firme para nos modificar. Há tanto trabalho na tua seara, Senhor, e tu nos espera o bom ânimo e a boa vontade. Obrigada, Mestre, por tanta paciência, tanto amor, tanto cuidado. Ajuda-nos, Senhor, a estar contigo, em sintonia com nossos amigos espirituais, os nossos anjos da guarda. Ajuda-nos a entender, Mestre, o que queres que façamos. Obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.